Glória a Deus, como é bom podermos estar na presença desse Deus. Lucas 1:13, diz assim a palavra do Senhor: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração. E a sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Amém? Agora, vá comigo lá no capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11. E aí nós vamos ler somente o versículo de número 1. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Numa ocasião em que Jesus estava fora, fazendo o que, irmãos? Jesus estava fazendo o quê? Um dos seus discípulos veio quando ele terminou e disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Amém, queridos? Meus irmãos, hoje é um dia, um domingo, um culto muito importante para falarmos sobre esse assunto, que é um assunto fundamental na vida do crente, que é a oração. Amém? Diga comigo, a oração é fundamental para quem crer. Quando nós não oramos, irmãos? Quando nós não cremos. Não tem como crer em Deus e não viver uma vida de oração. Não tem como dizer eu sou cristão, eu tenho fé e eu não viver uma vida de oração. Primeiro, como crente, eu preciso ter a convicção de que Deus ouve a oração do cristão. Amém, meus irmãos? Eu preciso ter essa convicção. E muitas vezes, essa convicção acaba sendo abalada por alguns motivos. E quais são os motivos? Nós vemos, por exemplo, os próprios discípulos vindo a Jesus, vendo que Jesus estava orando e que era algo comum no passado dos profetas, dos grandes homens de Deus que fizeram história na história de Israel, viver uma vida de oração. E aí, quando os discípulos veem que Jesus tem esse hábito de estar constantemente em oração, faz esse pedido para ele. Interessante que a única vez que nós vemos os discípulos pedindo para Jesus ensinar algo era sobre a oração. É esse texto aqui. Por quê? Porque os discípulos, já crendo em Deus, crendo em Jesus, sabiam que a oração funciona. Sabiam que Deus ouve a oração do justo, que Deus ouve a oração de quem crê. E aí os discípulos se dirigem a Jesus e pedem para ele: Senhor, nos ensine esse hábito, nos ensine essa obra, essa técnica tão importante na vida de quem crê, a oração. E aí Jesus aqui no próprio capítulo 11, ele vai falando ali sobre a oração do Pai Nosso, mas eu quero, nessa mensagem, levar ao Pai Nosso que Mateus traz, nos seus escritos, lá no capítulo 6, no versículo 10, que Jesus, quando os discípulos pedem para que Jesus os ensinasse a orar, aí Jesus faz ali a oração do Pai Nosso. Interessante, irmãos, e é importante falar sobre isso, porque nós temos muitas denominações evangélicas, protestantes, que até hoje fazem nos seus cultos, nos seus momentos de reunião, a repetição da oração do Pai Nosso. Alguns dão as mãos, falam em uma só voz, ou um só ora a oração, recita a oração do Pai Nosso, e os outros dizem amém. E está tudo bem, não tem problema.
Não há problema em eu repetir a oração do Pai Nosso, até porque a oração do Pai Nosso é um trecho bíblico. Amém? Agora, o grande problema, e o próprio Jesus alerta lá no capítulo 6 de Mateus, é a oração do Pai Nosso como uma fórmula de repetição para ligar o homem a Deus. É a oração do Pai Nosso como o produto de uma religião. E isso não tem exatamente nada a ver com o que Jesus quis passar quando ele traz aquela oração do Pai Nosso. Muito pelo contrário, ali era um ensinamento. Diga comigo, ensinamento. Diga ensino. Quando Jesus fala ali a oração do Pai Nosso, olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E até o final, Jesus não está dizendo para eles, repitam essa oração e está tudo certo. Até porque alguns versículos antes, Jesus disse, não useis de vãs repetições, como fazem os hipócritas, os religiosos. Jesus dá uma orientação importantíssima para a oração, que era entrar no quarto. Olha, quando você for orar, entra no seu quarto e fale em secreto com Deus, que é seu Pai, que vê no secreto. Mas não fique usando vãs repetições. O que Jesus está ensinando? Não tem legitimidade eu recitar essa oração e Deus ouvir, porque eu estou repetindo várias vezes, como inclusive algumas religiões recomendam que seus fiéis façam. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando alguns princípios da oração, meus irmãos. E é sobre isso que eu quero falar. Quais são os princípios da oração que Deus ouve? Primeiro princípio, obviamente, é o princípio da fé. Eu preciso crer que Deus ouve a oração. E eu vejo provas concretas, tanto na história bíblica, como na nossa própria vida. Eu tenho certeza que, assim como eu, todos vocês, em algum momento da história de crente de vocês, já tiveram alguma experiência com Deus, alguma resposta que Deus os deu quando você fez uma oração. Talvez você nem tenha entrado naquele momento de oração, de intercessão, falando várias palavras, às vezes um momento de um pensamento de oração, algo que estava no seu coração e você estava ali no seu íntimo, no seu lugar mais secreto, que é na sua alma, falando com Deus, e de repente você vê algo acontecendo e você fala assim, opa, isso é resposta de oração. Quem já passou por isso aqui? Mas sabe o que é mais interessante, meu irmão? Isso pode ser na minha e na sua vida algo totalmente recorrente. O grande problema é que às vezes a gente se esquece. O grande problema é que às vezes a gente, apesar de ter experiências, apesar de saber, de ter o conhecimento, a gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus ouve a nossa oração. A gente se esquece que nós sabemos como orar. A gente se esquece, e é por isso que muitas vezes a gente não ora. Então Jesus ele trouxe ali ensinamentos para os discípulos. E esses ensinamentos, através da oração do Pai Nosso, estão respaldados em alguns princípios. Quando ele começa falando que o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, primeiramente Jesus está ensinando o princípio da paternidade de Deus. Diga comigo, paternidade de Deus. Irmãos, então a primeira coisa que nós precisamos entender como crentes, que a nossa oração, a nossa vida de oração, não é um rito religioso. Nossa vida de oração não é uma disciplina, apenas uma disciplina. A disciplina é importante. Eu concordo plenamente com a disciplina, com horários estabelecidos, até com lugares. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, às vezes, eu preciso estar num lugar mais isolado, um lugar mais retirado, um lugar com menos barulho, com menos distrações. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me concentrar, de foco. Então, às vezes, eu preciso tomar uma atitude um pouco mais
diferenciada para poder me conectar mais na oração, para poder ficar mais, né, a sós com Deus. Eu sou um tipo de pessoa que precisa. E isso é legítimo. Isso é bom. A disciplina é completamente legítima. É boa a disciplina. Estabelecimento de horários, de lugares. Amém? Estabelecimento de tempos. É importante. Mas mais do que isso, o que Jesus está ensinando? Quando vocês forem orar, se dirijam a Deus assim: Pai. Quando vocês forem orar, entendam que o contato de vocês com o Deus Todo-Poderoso, que é transcendente, que é espiritual, é também um contato com o Pai. Alguém que se tornou pai de vocês. Alguém que proveu a vocês a oportunidade de tratá-lo desta forma. Eu estava estudando, preparando meu esboço, ali bem concentrado, e como eu falei para vocês, eu tenho muita dificuldade, né, às vezes, de me concentrar e de manter ali retamente uma linha de pensamento. Então eu preciso tomar umas atitudes, às vezes, um pouco enérgicas para isso. E aí eu estava ali no momento de concentração, no momento de tensão, pensando, e aí o Davi veio, entrou lá no meu quarto e disse: pai, vamos bater bafão? Para quem não sabe, bater bafão é a nova moda de bater figurinha, né? Antigamente a gente batia em cima da figurinha, hoje é o bafão, ele bate do lado assim, aí o ar vai embaixo da figurinha e vira, muito mais fácil. Eu falei: filho, infelizmente agora não dá, filho. Agora o pai está ocupado, eu preciso, né, trabalhar aqui o esboço e tal. Aí ele abaixou a cabeça: então tá bom, pai. Depois que ele virou as costas, eu falei assim: não, vou deixar isso aqui um pouco de lado e vou lá, pelo menos uns 10 minutos, ficar com ele. Irmãos, isso, às vezes, naquele momento, faz uma diferença absurda na vida da criança. Porque às vezes é um momento que a criança está aberta, né? O Davi com 8 anos, e é uma idade que é, inclusive, de acordo com a filosofia, né? A filosofia de Freud, é o chamado determinismo psíquico. Então, é uma idade importantíssima em que o pai precisa estar mais perto, né? Em que o pai precisa aproveitar algumas oportunidades para construir a personalidade da criança. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade. Por quê? Porque a gente julga ser muito mais importante aquilo que a gente sabe que é importante. E aí eu parei ali alguns minutos, fui lá, brinquei com ele, e foi um momento precioso. E eu brinco bastante com o Davi, eu tenho nessa possibilidade de estar com ele bastante tempo, mas aquele momento eu não resisti, e fui e brinquei com ele. Agora, irmãos, como diz Jesus lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, pede e vocês vão receber. Bata na porta e a porta vai se abrir. O pai vai responder. Jesus usa a ilustração do pai terreno, dizendo: vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Se o seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Se o teu filho lhe pedir um ovo, você vai lhe dar uma serpente? Absolutamente não. E vocês são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, como o apóstolo Tiago diz, sabe por que nós não temos recebido as coisas boas que Deus já preparou para nós? Porque a gente não pede. A gente precisa bater na porta. Amém, meus irmãos? Até porque ele disse em Apocalipse, no capítulo 3, eu estou na porta. E é ele que, na verdade, bate na nossa porta. O que a gente precisa fazer, meu irmão, é deixar ele entrar. Deixa Deus entrar. Muitas vezes a gente prefere dar lugar no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, para as coisas insignificantes, para as coisas externas, as coisas que são comuns a todos. Aprenda isso nessa noite, meu irmão. A nossa vida como crente, como cristãos, não é uma vida comum.
é diferente. A gente anda na contramão. Enquanto o mundo está indo para um lado, nós estamos indo para o outro. Amém? Então é por isso que nós precisamos acreditar em Deus. Olha que redundância, né? Numa pregação na igreja. Nós precisamos acreditar em Deus, irmãos. Como Pai. E é isso que Jesus ensinou. Quando vocês forem orar, se dirija a Deus como Pai, mas é um Pai santo. Eis, talvez, a grande questão no nosso coração. É que os nossos pedidos muitas vezes são pecaminosos. Os nossos pedidos muitas vezes são mal intencionados. Os nossos pedidos muitas vezes ferem a santidade de Deus. E é obviamente, meu irmão, que a resposta vai ser não. Mas sempre terá uma resposta. O problema é que nós somos insensíveis para ouvir não. Muitas vezes a gente não quer ouvir não. Muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo que não nos agrada. A gente quer ouvir o sim, a bênção. Então, o que Jesus está dizendo? Pai nosso que estás nos céus. Isso é poderoso, meu irmão, quando a gente entende que Deus, Ele está nos céus vendo todas as coisas, no controle de todas as coisas. Amém? E nessa mesma parte da oração, na mesma frase, na mesma oração, Jesus ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua. Olha o que Jesus está ensinando. Deus é Pai santo e Rei soberano. Diga comigo, o meu Deus. Mais forte, você pode fazer melhor. O meu Deus é Pai santo e Rei soberano. Diga comigo, Pai santo, Rei soberano. O que significa, meu irmão? Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E isso é poderoso na vida de quem ora. Saber que Deus tem poder de todas as coisas. Só que ao mesmo tempo, isso se torna também um dilema para alguns, até para crentes. Eu falo por mim, experiência própria. Às vezes é um dilema. Em saber que, apesar do meu Deus ser o único Deus, ser Pai, Ele também é soberano. O que diz a respeito de Deus ser soberano? É ter o controle de todas as coisas. Por exemplo, essa semana o mundo, está vendo a tragédia que aconteceu aqui no nosso continente, e principalmente aqui entre os nossos vizinhos venezuelanos. Uma tragédia, uma coisa absurda. E a gente não tem que ocultar os nossos olhos dessas coisas, porque são coisas reais, são coisas que acontecem, e são coisas que a gente precisa saber que está acontecendo. Então não adianta a gente querer, não quero saber. Na verdade isso é um problema para nós, que a gente fica indiferente. Mas eu acabei assistindo um vídeo, e aí o algoritmo me pegou e me mandou, irmãos, me mostrou vários vídeos de crianças enterradas, crianças com a metade do corpo soterradas, ainda viva, e muitas mortas, coisas terríveis. E aí, a gente como crente, como que a gente fica num momento como esse? E inclusive, isso é alvo de ateus, de incrédulos, para combater contra a nossa fé e nos acusar. Com a tendência de dizer que Deus não existe. Mas como nós ficamos como cristãos, sabendo que Deus é soberano e acontecer uma tragédia dessa sobre quase toda uma nação, dizimando milhares e milhares de pessoas de todas as faixas etárias? E aí algumas perguntas surgem. Algumas delas por que Deus não interviu? Por que Deus não guardou? Por que Deus permitiu uma tragédia tamanha?
Nós podemos ver nas Escrituras, interessante que Jesus, quando ele fala dos fins dos tempos, lá em Mateus 24, e ele fala de catástrofes naturais, a catástrofe que Jesus dá ênfase são os terremotos. Ele diz: haverá nesses últimos dias terremotos em todo o mundo. Nós tivemos tremores desde a Venezuela, que foi o lugar mais afetado, mas também na costa americana e na costa asiática. Japão, Filipinas, vários países. Mas sabe uma coisa que a gente tem que se perguntar? Apesar de estar acontecendo tantos terremotos, por que eu não fui movido a orar por aquele povo que já sofre tanto? Por que eu não fui movido a orar por livramento às pessoas que estão nos lugares mais vulneráveis da terra? Por que eu não fui movido a orar por uma revelação para Deus dar livramento em situações como essa? Será que nós temos feito essa pergunta? Porque quando a gente começa a fazer essas perguntas, mas Deus é soberano, não teria que acontecer? E nós vemos, irmãos, em vários pontos bíblicos de Deus revertendo situações na natureza por causa da oração. Um exemplo, o caso de Elias. Elias orava e o céu retinha chuva. Elias, depois de 3 anos, orou e o céu mandou chuva. Josué, no campo de batalha, orou e o sol parou, ou a terra parou. O sol teve ali o seu período de atraso no tempo, pela oração de um homem. E sabe qual é o grande problema, meu irmão? É que muitas vezes a gente prefere simplesmente nos isentar da nossa responsabilidade como crentes, para dizer: Deus é soberano e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Deus é soberano, meus irmãos, mas Ele também diz: a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu preciso compreender que apesar da soberania de Deus, ou melhor, a soberania de Deus não exclui a fé. A soberania de Deus não exclui o livre-arbítrio. A soberania de Deus não exclui a ação que Deus proporcionou à igreja, àqueles que creem. Deus é soberano, meu irmão, mas Ele usa crentes ao redor do mundo todo para receber da parte dEle a revelação, para receber oração, para orar e Ele agir com as suas mãos poderosas. Amém? Diga comigo: Deus é soberano, mas na sua soberania Ele age através de quem ora. Ele age, meu irmão. E eu fiquei pensando nisso. Apesar que é muito superficial quando a gente olha para as notícias. A gente tem visto as guerras lá no Oriente Médio. E eu tenho tido notícias que no meio de tantas guerras, milhares de pessoas no Irã, no meio de tanta guerra, têm se convertido ao Senhor por homens e mulheres que estão ali como agentes missionários, pregando o Evangelho, onde a mídia não está alcançando, onde o Instagram não está alcançando. Milhares de pessoas se convertendo, milhares de pessoas se convertendo na China, na Coreia, milhares de pessoas. Por quê, meu irmão? Porque tem gente orando. Tem gente recebendo chamado através da oração, tem gente recebendo poder através da oração, tem gente recebendo revelação através da oração. E se alguém, por meio da oração, tivesse recebido, ou tem recebido, uma palavra sobre a Venezuela de alguns dias atrás, ou de alguns meses atrás, ou de algumas horas atrás, a gente não sabe, meu irmão.
E nós temos que tomar cuidado, porque se nós nos deixarmos confundir com essas perguntas malignas, a gente deixa de orar. E se a gente deixar de orar, sabe o que vai acontecer? Deus não vai deixar de agir, porque Deus continua sendo Deus. Mas nós ficaremos fora do seu propósito nessa terra. Deus é Pai Santo e Deus é soberano. Amém? E Ele tem poder sobre todas as coisas. É isso que Jesus ensinou. Jesus também ensina Deus como provedor. Ou seja, Deus sabe o que a gente precisa. Diga, Deus sabe do que eu preciso. E aí, porque Deus é soberano, eu não preciso pedir? Não, Jesus ensina a pedir. Eu sei que o Davi precisa brincar. Eu sei que o Davi precisa comer. Mas eu não sei exatamente os momentos que ele tem fome. Amém? Eu sei que o Davi, ele pode se machucar, pode sentir uma dor. Mas se ele não me falar, se ele não requisitar a mim, que sou o provedor dele em todas as coisas, pode ser que em algum momento passe batido. Deus sabe o que a gente precisa. Mas muitas vezes é necessário o nosso clamor, e Ele nos permite chegar, às vezes, a um lugar de clamor. O que é o clamor, meu irmão? O clamor é aquela oração intensa. É aquela oração que muitas vezes você não tem palavras para descrever o que você está sentindo, o que você quer dizer. E às vezes você nem diz. Você chora, você grita. Isso é o clamor. Você clama em alta voz. Pede socorro, como Davi diz. Eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós, diante de Deus, somos como crianças, irmãos. Que muitas vezes precisamos deixar essa vida religiosa de procurar palavras persuasivas para poder convencer o Espírito Santo. E rasgar o coração diante dele. Rasgar a nossa alma diante dele. E ele é provedor. É o que Jesus ensina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, não tem ninguém melhor do que um pai para colocar o pão na mesa para os filhos. Um pai que não tem condições de colocar um pão na mesa para o filho, se um dia o filho pedir um alimento e o pai não tiver condições, ele vai se sentir um verme, ele vai se sentir um lixo. E todo pai, meu irmão, que é provedor, ele faz o que for preciso para que o pão não falte na mesa da sua família. É assim ou não é? Faz qualquer coisa. Um pai faria qualquer coisa para que a sua família tivesse a provisão. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, meu irmão, Ele é provedor. Amém? E olha que interessante, Jesus ensina a pedir, Jesus ensina a orar, Jesus ensina a clamar, Jesus ensina a ir diante dEle. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não pede, ou porque a gente pede mal. Porque a gente não sabe pedir. Qual é a direção bíblica para quem crer? Peça. Peça com fé, peça com intensidade, porque Deus sabe que você precisa. E Ele não te entregou ainda, porque você não aprendeu a pedir, você não aprendeu a chegar diante dEle como deveria. Então peça.
não para encher o seu próprio estômago, mas peça com propósito. Na oração do Pai Nosso nós aprendemos também que Deus é justo, que Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos ofendeu, os nossos devedores. E muitas vezes, irmãos, é aqui que a gente trava. A gente crê no começo, quando Deus é santo, Pai santo, que Deus é soberano, a gente crê que Deus é provedor, a gente tem essa certeza, mas quando a gente chega no perdão, aí a gente tem dificuldade de crer. A gente muitas vezes trava nisso. Porque apesar de eu crer que Deus me perdoa, existe uma condição aqui. Deus me perdoa, então eu também preciso aprender a perdoar. Amém? É aqui que eu tenho legitimidade na oração. O que Jesus está ensinando? O discípulo a orar: Deus, me faça como tu. Faça de mim como tu és. Alinha o meu coração ao teu coração. Assim como o Senhor tem me perdoado, eu também estou disposto a perdoar. Assim como o Senhor isentou-me da minha culpa, que era eterna, eu também isento os meus ofensores da sua culpa. Muitas vezes a gente olha para situações como essa, que aconteceu na Venezuela, e o que é comum de um hipócrita religioso? Eles estão pagando preço, estão sofrendo por causa dos seus próprios pecados. É isso que o fariseu faz. É isso que o hipócrita faz. Eles não oram, ou quando oram para ser vistos, para serem considerados homens de Deus, homens de oração. Mas quando precisa de fato abrir o coração, se alinhar ao coração do Pai Santo, do Pai Eterno, do Deus Soberano, o que eles fazem? Eles julgam, eles apontam. Orar por quem está perdido, meu irmão, vai muito mais apenas de falar palavras da boca para fora. Orar por quem está perdido é perdoar, independentemente da ofensa, para que ele alcance, tanto quanto nós, a graça que nós alcançamos. Tem crente que crê em quase tudo isso, mas quando fala de algumas peças na sua vida, ou que passaram pela sua vida, se for para o mesmo céu que eu prefiro não ir. E, irmãos, por incrível que pareça, esses dias, não sei quem foi que falou, acho que foi o Manuel, alguém falou para mim, no céu nós teremos surpresas, e teremos mesmo, nós vamos ver pessoas lá, se é que nós vamos para lá, porque se nós não quisermos vê-las, Deus barra a nossa entrada e faz com que eles entrem. Que foram tão ofensores, que foram tão maus, que nós julgamos que eles não merecem estar na Nova Jerusalém. Mas o que nós temos que compreender, meu irmão? Deus é Pai Santo, diga comigo, Pai Santo, Rei Soberano, Provedor, e goste você ou não, nós temos que gostar. Ele é perdoador. Ele é redentor. Irmãos, isso pode estar travando a minha e a sua vida de oração. E é uma luta que nós precisamos vencer. Amém? Perdoar não significa eu receber na mesma mesa novamente. Se assentar à mesa, isso é coisa de íntimos, de amigo, de irmão.
trocar intimidades, manter uma vida de intimidade, isso é coisa de afinidade, isso é coisa de pessoas que são íntimas. E uma pessoa que ela comete uma ofensa que é imperdoável diante dos homens, nós sabemos, Deus pode perdoar, mas existem consequências. Amém? Quantos estão me entendendo? Agora, o que é perdoar? Perdoar é eu colocar na mão de Deus, tendo a ciência que apesar do pecado, da ofensa, ou até mesmo do pecado que é crime, apesar, aquela pessoa pode ter uma oportunidade de ser salvo, assim como nós cremos que somos. Então, quando eu for orar, eu preciso ter essas ciências. Eu preciso ter a ciência de Deus como Pai Celestial, eu preciso ter a ciência de Deus como Rei Soberano, eu preciso ter a ciência de Deus como provedor, eu preciso ter a ciência de Deus como sendo justo, perdoador, e por último, eu preciso ter a ciência de Deus como protetor. Diga comigo, protetor. Diga mais uma vez, protetor. Amém? Deus nos protege, meu irmão. Deus nos protege. E Deus não nos protege só da catástrofe na natureza. Isso também. Nós temos, doenças no ar, vírus, temos a criminalidade, a maldade nos rodeando a todo tempo. E muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe. Algumas a gente percebe que alguma coisa errada estava acontecendo e não aconteceu. E aí a gente entende que isso só não aconteceu por quê? Porque Deus estava ali. Quem crê nisso? Mas e se tivesse acontecido? E se tivesse acontecido? Amém? Deus é soberano, amém? Ele está no controle de todas as coisas. O que mais importa? Ter estado com Jesus até o momento da nossa morte. É isso que importa. Mas Deus também nos livra. Deus tem nos livrado de muitas coisas. E quando Deus nos livra, não nos livra, é porque chegou a hora. Mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Mesmo assim, Deus continua sendo protetor. Nós podemos errar como pais. Eu, por exemplo, Juju, está aqui que não me deixa mentir, sou um pai extremamente cuidadoso. E às vezes, o Davi nem tanto ainda, mas a Júlia, que já é uma jovem mulher, ela acha, e ela tem razão, ela tem direito de achar isso, que eu erro no meu excesso de zelo. E eu tenho certeza que não. Ela acha e eu tenho certeza que não. Mas ainda que eu errasse no meu excesso de zelo, eu prefiro errar por excesso de zelo do que por desleixo. Até porque ela não sabe, Mas a maldade, irmãos, aí fora, principalmente depois que o sol se põe, é absurda. É absurda. E aí tem muitos pais que não ligam. E em muitas situações não acontece nada. Mas é dever de um pai, um verdadeiro pai, é dever proteger os seus filhos. Sim ou não? Meu irmão, se nós que somos maus, e olha, eu vou falar uma coisa para você. Você que é pai, que é mãe, e não tem cuidado dos seus filhos, isso é um pecado diante de Deus. Mas nós que somos maus, não sabemos, ou sabemos, cuidar dos nossos filhos, proteger os nossos filhos, dar a vida pelos nossos filhos se for preciso. Quanto mais, irmãos, nosso Pai que está nos céus.
Então, quando acontece alguma coisa que não tem a ver com o nosso desleixo, com o nosso relaxo, que não tem a ver com os nossos pecados, que não tem a ver com a nossa falta de zelo, de cuidado com a vida, com a saúde, porque tem tudo isso também, e nós precisamos julgar a nós mesmos. A Bíblia diz, julguem a si mesmos, analise a si mesmo. Nós precisamos nos julgar a nós mesmos, não tem que julgar o outro. Ah, isso aconteceu com o Rafael, porque eu acho que o Rafael está em pecado. Isso é pecado. Isso é um julgamento ilegítimo. Agora, qual é o julgamento legítimo? Eu apontar para eu mesmo, para mim mesmo. Faz assim com o dedo. Faz assim agora. Diga, eu sou culpado. E sabe por que às vezes Deus não ouve a nossa oração? Porque a gente começa muito bem, mas chega um ponto na oração que a gente culpa a Deus inconscientemente, sem querer culpar. Sabe quando a gente culpa a Deus? Quando a gente culpa o outro. Sabe quando a gente culpa a Deus? Quando a gente culpa a natureza. Tá difícil as coisas para mim porque não tem sol. Tá difícil porque só chove. Ou tá difícil porque não chove. Tá difícil porque a política. Tá difícil porque o meu amigo, meu irmão, meu patrão, meu funcionário. Não, meu irmão. Tá difícil por quê? Porque eu não creio. Tá difícil porque eu não oro. Tá difícil porque eu não me importo com o que Deus está se importando. O que nós precisamos entender nessa noite? Deus é bom, amém? Deus é poderoso, amém? Deus é justo, Deus é provedor, Deus é protetor, meu irmão. Se nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, você não precisa fazer teologia para saber orar, você não precisa buscar várias formas de vários pregadores da história de oração para poder fazer a oração certa, não. É na sua simplicidade, é na sua humildade, é na sua rendição diante do Senhor que Deus vai te ouvir. Agora, o que nós precisamos compreender com tudo que eu falei aqui, com todos esses princípios? Dentro de cada um dos princípios, ou concluindo esses princípios, a oração que Deus ouve tem como base, ou melhor, como intenção, o reino de Deus. Presta atenção, a oração que Deus ouve tem como intenção, diga comigo, intenção, com o reino de Deus. Meu irmão, se a sua oração estiver alinhada com o reino, é infalível. É infalível. Jesus deixou isso bem claro. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, João 15, 7, pedireis tudo, e vos será feito. Jesus está falando ali sobre a videira, sobre os frutos. Jesus está falando sobre a multiplicação do reino. Jesus está falando sobre o crescimento do reino. Sobre a ampliação, a amplitude do reino. Pedireis tudo, e vos será feito. Se tem uma oração que Deus tem prazer de orar, meu irmão, que Deus tem prazer de ouvir, melhor dizendo, é a oração que envolve o reino. Isso tem a ver com o quê? Com coletivo. Deus se importa com o coletivo. Não é o eu, é o nós. Se a minha oração, ainda que ela pareça ter um objetivo pessoal, mas ela estiver alinhada com o nós, se a minha oração tiver a ver com o meu irmão, se a minha oração tiver a ver em algum aspecto com a igreja, com os cristãos, com salvação, meu irmão, é infalível. É uma oração.
quer oração, quer aprender hoje? Poderia ser igual aqueles neopentecostais hoje aqui, falar assim, você vai aprender aqui o segredo da oração forte. A oração forte, irmão, que é infalível, é a oração alinhada ao povo. Nós vemos isso, por exemplo, quando Moisés, ele orou para que Deus perdoasse o povo. Lá em Êxodo, no capítulo 32, 11, o povo estava lá idolatrando. Irmãos, se fossem os profetas dos últimos dias aí, mandava Deus descer fogo naquele lugar e queimar todo mundo. Porque o povo estava idolatrando, se prostituindo, fazendo coisas absurdas, depois de ter recebido a lei de Deus, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto o fogo cair do céu. Deus já estava fazendo coisas absurdas. E aí Moisés desce do monte, o povo está lá numa desgraça de idolatria, de prostituição, terrível. E sabe qual foi a oração de Moisés? Deus, perdoa esse povo. E, irmãos, a oração dele foi tão profunda que Deus falou, não, olha a proposta de Deus. E Deus muitas vezes prova a nossa oração. Deus nos prova na oração. Cuidado com as propostas que sobrevêm, porque ela pode ser uma prova. E isso existe um âmbito espiritual também. Oferece para ele um conforto, um escape. Mas quem aprende a orar, meu irmão, tem discernimento. Discernimento para escolher o que é certo, para escolher o que deve. Deus prova a Moisés e fala assim, Moisés, eu vou fazer de você um novo povo. Através dos seus filhos. De você vai nascer uma nova geração. E aí, essa geração será meu povo. Esses aí, eu não quero mais nada com eles. Aí Moisés disse o quê? Se o Senhor não os perdoar, risca meu nome no livro da vida. Irmão, isso é forte demais. Nossa vida de oração tem que importar com a igreja, tem que se importar com o povo. Verdadeiramente, a Venezuela é um lugar difícil para pregar o evangelho. E muito provavelmente agora, nesses tempos, haverá muita salvação. Porque as pessoas estão quebrantadas. Mas é provável que o contexto poderia ser outro. Se tivesse muitos profetas, muita gente de oração naquele lugar. Deus poderia ter dado um livramento? Poderia. Mas talvez esteja faltando homens e mulheres de Deus, não na Venezuela, mas na América. Porque a América hoje está mais preocupada em ir para a igreja, para conquistar casas, carros, bens, riquezas, para ficar famoso. E nós estamos a cada vez mais, meus irmãos, nos desalinhando com Deus. Cada dia mais, nosso coração está se afastando de Deus. Por quê? Eu quero que o outro se lasque. Muitas vezes é o nosso pensamento. Eu quero que ele se perca. Se depender de mim, que fique só. O importante é o meu, o importante sou eu. Esse não é um tipo de oração que Deus ouve, meu irmão. A oração que Deus ouve tem como intenção, ela é intencional. Ela aponta para o reino, ela aponta para o que Deus faz no coletivo. Um outro ponto que conclui os princípios, a oração que Deus ouve tem como base, diga comigo, base, a autoridade no nome de Jesus e a glória de Deus. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Um livro para frente aí, de Lucas, João 14.
João 14, versículo 13 e 14. João 14, 13 e 14. Diz assim, ó. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Amém, meus irmãos? Olhe para mim. Para concluir, nós cantamos sobre isso nessa noite. Poderoso o seu nome é. E a Sara ministrou aqui, falando sobre o nome de Deus, e ela diz, seu nome é Yahvé. E depois ela diz, Emanuel. E também Yeshua. Em relação ao nome de Deus, meu irmão, assim como a oração do Pai Nosso não é uma reza para ficar sendo recitada várias vezes, o nome também não é uma fórmula que dá resultados. O nome. Amém? Aí tem gente que fala assim, não, tem que orar falando Yeshua, porque Jesus é uma transliteração grega e não tem legitimidade. Irmãos, balela. Yeshua e Jesus é a mesma coisa. Aí outros falam na internet aí, uns malucos, e não é nem Yeshua, é Yahshua. Mais balela ainda. Porque no hebraico as pronúncias vocálicas tanto faz. Se é Yeshua, Yahshua, amém? Eu creio que o nome de Deus hoje, ele deve ser pronunciado como Yahvé é salvação. O nome de Deus foi revelado em várias etapas, de várias formas, e aí foi revelado Yahvé lá no monte, quando Moisés estava diante de Deus, e aí Deus revela para Moisés Yahvé, para que Moisés fosse até Faraó, pregasse no Egito e libertasse o povo, amém? E tudo aquilo, todo o Antigo Testamento, apontava para quem? Para Jesus, a libertação de toda a humanidade, pela fé em Cristo, amém? Então, o nome que deve ser usado na oração, independentemente se é no grego, se é no hebraico, se é em latim, Jesus, é Jesus. É o nome de Jesus. E não o nome de Yahvé. Eu te repreendo em nome de Yahvé. Não vai acontecer nada, irmão. Porque o nome que o Senhor recebeu, que está sob todo nome, ao nome de Jesus, Yeshua, Jesus, Yahshua. Porém, e aqui eu quero ser mais profundo, não basta só dizer o nome próprio de Cristo. Não basta só dizer o nome Jesus. Os filhos do Seva lá no Atos 19, os filhos do sacerdote, tentaram fazer isso. Nós te repreendemos, o demônio, nós te repreendemos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que os demônios fizeram? Quem são vocês? A gente conhece Jesus, conhece até Paulo, mas vocês, quem são? Passaram vergonha. Então o nome de Jesus não é uma fórmula, meu irmão. Se você tiver que expulsar um demônio e você usar o nome de Jesus, muito provavelmente você vai apanhar. Não é uma fórmula. Ali, quando se fala pedir em nome de Jesus, é a representatividade. Esses dias eu fui dar uma passeada com a família, né, o Davi, a Júlia, uma volta, e aí nós passamos em frente a uma loja, e passeio de pobre é assim, né? Rico vai para Disney, vai para o Nordeste, lá para as praias, vai para o Caribe, vai para o Havaí. Pobre vai para o shopping para ficar vendo as lojas dos ricos. E a gente andando para lá e para cá, e aí passamos em frente a uma loja, e aí a Júlia falou, vamos entrar? Falei, entra sozinha.
Nessa eu não quero. Na verdade, até entrei. Na hora que eu vi a primeira arara, assim, uma camiseta, 499. É uma marca muito famosa. Eu peguei e já falei pro Davi, Davi, vamos lá para fora. Vamos passar vergonha aqui não, deixa elas passar vergonha sozinha. Ficamos lá fora. Uma camiseta, irmãos, R$500. Só porque tem um símbolozinho. Não é um símbolo, é o nome. O nome bem na fachada, assim. É o nome que faz toda a diferença. Mas não é o nome só também. É a história. É a marca. A marca faz toda a diferença. Com certeza tem muitas outras camisetas até melhores. Mas aquela marca tem uma história. Ela tem uma autoridade. Amém? Aquela marca tem uma autoridade, ela tem uma história. Ela envolve todo um processo de crescimento. E é exatamente, meus irmãos, o que acontece com o nome de Jesus. O nome tem força, tem poder quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente canta. Mas muito mais é a representatividade. Eu me lembro que uma vez acho que eu comprei um livro lá em São Paulo, a irmã Adelaide deve conhecer bem, né, que ela gosta bastante de livros também. O nome do livro era O Nome de Jesus. E eu, muito novo convertido, Kennedy Hagin. Eu, muito novo convertido, fui lá, falei assim, olha, na verdade tinha um pastor de uma grande igreja de São Paulo, né, do Brasil todo, que ele recomendou esse livro. E aí eu tive a oportunidade lá, vi numa prateleira, comprei o livro. Falei assim, agora a oração vai ter poder, irmão. Irmãos, eu nunca li um livro tão herético na minha vida. Eu nunca vi um livro tão pobre de verdade, de teologia na minha vida. Tanto que depois que eu terminei de ler aquele livro, eu rasguei e joguei fora. Falei assim, eu não posso nem jogar inteiro no lixo para alguém achar e acreditar nisso. Porque se alguém achar e acreditar nisso, vai ter problema. Porque é um livro que te ensina o nome como fórmula. Se você falar o nome de Jesus, tem poder? Não, irmãos, não tem. Hoje, falsos profetas estão falando no nome de Jesus. Muitos falsos profetas estão falando no nome de Jesus. Ímpios estão falando no nome de Jesus. A mulher está lá com fio dental, rebolando para baixo e para cima, falando em nome de Jesus. E um monte de besta, crente. Ai, que bênção. Que bênção não, irmão, está escandalizando. Está escandalizando. Está banalizando o nome. Sabe o que o mundo enxerga? Mais um povinho religioso. O nome de Jesus não tem poder. O que tem poder é a pessoa de Jesus. O que tem poder é o Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito de Cristo, presente na igreja. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de santidade com Deus, uma vida debaixo da soberania de Deus, uma vida na provisão de Deus, uma vida na justiça de Deus, um coração perdoador, um coração que ama, uma vida debaixo da potente mão de Deus, se humilhando, sendo justificado pelo próprio Deus e não por nossas próprias obras, aí sim, meu irmão, aí o nome de Jesus tem poder na nossa vida. Amém? Por que eu estou falando isso? Para que você não se engane mais. E não se frustre. E não se decepcione. Mas eu estou orando em nome de Jesus, não está acontecendo. Não vai acontecer. Porque você está orando em nome de Jesus, mas você não quer nem saber de Jesus. Você quer usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica. E não é. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Hoje tem Jesus na faixinha, tem Jesus nas bandeiras, que na época não podia. E, inclusive, pronunciar o nome de Jesus nesse tempo da igreja primitiva, meu irmão,
poderia levar uma pessoa à pena de morte, poderia levar uma pessoa a ser presa. Era outro contexto, porque falar em nome de Jesus era correr risco de vida. Hoje não. Hoje falar em nome de Jesus é moda. Falar em nome de Jesus hoje é legal. Falar em nome de Jesus hoje é bacana. As pessoas estão fazendo casamentos de pessoas do mesmo sexo em nome de Jesus. Estão fazendo recasamentos, casando pessoas 2, 3 vezes, 5 vezes, em nome de Jesus. E aí eu pergunto, tem legitimidade isso? Se tem, meu irmão, então a gente não precisa mais de Bíblia. Eu prefiro continuar com as Escrituras Sagradas. Ore em nome de Jesus, mas ore com representatividade. Ore com fé. Ore com intensidade, com intenção. Em nome de Jesus. Amém? O mal tem que cair. Em nome de Jesus, o mal tem que sair. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor fluirão sobre as nossas vidas. É em nome desse Jesus. Interessante que Pedro, lá em Atos, quando ele usa o nome de Jesus, ele usa a localização, a geolocalização, a origem de Jesus. Quem já parou para perceber isso aqui? Quando você olha em Atos, os apóstolos, eles geralmente falam em nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, já vem aqueles teólogos doidos e falam assim, olha, tem que falar o Nazareno. E não. Ali, Pedro, no capítulo 5, quando os fariseus, os saduceus queriam proibi-lo de falar em nome de Jesus, Pedro usa esse termo, em nome de Jesus, o Nazareno. Por quê? Para deixar específico de quem ele estava falando. Então não tem a ver com o nome pessoal dele, mas tem a ver quem ele é. Amém? Até porque Jesus tinha um monte, irmãos. E tem um monte por aí que tem coragem de colocar o nome de Jesus. O pai tem coragem de colocar o nome de Jesus. Porque eu não teria coragem de colocar o nome do meu filho no nome de Jesus. Nada contra. Mas e se esse Jesus for um Jesus completamente contrário? Fica feio. Um Jesus corrupto, Jesus ladrão, Jesus adúltero. Eu acho que ninguém deveria colocar o nome de Jesus. Amém? Mas se quiser colocar, coloque. Mas eu creio no Jesus, o Jesus o Nazareno. Amém? Eu creio no Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém, meu irmão? Então diga comigo, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Diga, o nome de Jesus é a representação da presença de Deus na minha vida. Tem a presença de Deus, meu irmão? Pode falar o nome de Jesus, porque vai ter poder sobre a sua vida. Não tem a presença de Deus? Não adianta falar. Vai ficar mais feio. Não adianta falar. Busque a presença. E a presença vai confirmar a resposta de Deus sobre as nossas vidas. Essa palavra é uma palavra sobre oração. Por quê? Porque oração é a emergência da igreja. A oração tem sido a emergência da igreja. A igreja precisa se levantar para orar, meu irmão. Nós, como igreja, precisamos nos despertar para orar. Orar sozinhos, orar em grupo, orar em família. Nós precisamos nos levantar para orar. Amém? Porque a oração do justo, o apóstolo Tiago diz, pode ir muitos seus efeitos. Ele faz uma comparação com Elias. Elias era como eu e você. Quem aqui é falho? Quem aqui tem falhas? Quem aqui fica triste? Quem aqui fica desanimado às vezes? Quem fica? Quem aqui já pensou em desistir? Quem já? Todos nós. Elias era exatamente igual a nós.
Talvez até pior, Elias ficou com depressão. Ficou lá isolado. Elias achou que só tinha ele, que agora o mundo tinha acabado porque ele estava naquela situação. Deus falou assim, tem mais 7.000 que não se dobrou. Não tem só você não, cara, já tem o Eliseu preparado já, vai lá. Vai lá dar capa para ele. Amém? E Tiago fala, Elias, ele tinha as mesmas dificuldades que nós, mas ele orava e Deus intervinha num tempo, meu irmão. Isso é possível. Eu não sei se vai acontecer um terremoto aqui, pela ciência não. Pela geologia, é impossível acontecer um terremoto nessas proporções aqui. Amém? Mas eu não sei o que pode acontecer. Nós, alguns irmãos aqui, já tivemos experiência de Deus intervir no céu, na chuva, no tempo. E é totalmente possível, meu irmão, porque Deus é Deus. Deus pode intervir onde Ele quiser, onde for necessário. Agora, o que precisa é ter gente de oração. Gente que crê nisso. Isso que é emergente na igreja atual. Porque a igreja está se preocupando cada vez mais com esse mundo. Está buscando cada vez mais as coisas desse mundo. E aí o que está acontecendo? Nós estamos nos distanciando do reino. Se coloca de pé no seu lugar.